Muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga ouvinte, que alegria estar aqui com você nessa segunda-feira. Eu sou o Rafael Henrique, catequista, e hoje nós iremos começar uma semana especial estudando um livro que é épico. O primeiro livro de Macabeus, meus irmãos. Terminamos semana passada o livro de Esther e vamos começar então hoje, primeiro livro então de Macabeus. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da palavra. Lembrando que nós iremos, todos os estudos serão gravados e iremos postar no nosso canal do YouTube para que você possa ouvir mais vezes, compartilhar com mais pessoas, né? Todos os estudos. Começamos lá no livro de Gênesis, já passamos aí por vários livros e vamos chegando hoje então em primeiro Macabeus. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Olha, eu já adianto para você que essa é uma história de guerra, de resistência, de um povo que preferiu morrer a abandonar a sua fé. Então prepare o seu coração. Primeiro, vamos descobrir quem escreveu o primeiro Macabeus? A resposta é que não sabemos o nome do autor. O autor é anônimo, mas sabemos que foi alguém que viveu ali os acontecimentos ou que tinha acesso direto aos registros históricos. Escreveu como quem estava lá, vendo tudo acontecer. Provavelmente foi algum escriba judeu, piedoso, que queria preservar essa história heróica para as futuras gerações, né? Pode ter sido então provavelmente também um judeu lá da Palestina, possivelmente ali de Jerusalém, que viveu ali no final do século II antes de Cristo. E quantos capítulos tem esse livro? Esse livro tem 16 capítulos, cheios de ação. Cheios de ação. É como ler um livro de uma história militar misturado com aventura épica. Tem batalhas nesse livro, tem estratégias, tem heróis, tem vilões, tem vitórias impossíveis. Quando aconteceu e quando foi escrito? Essa história, ela acontece ali entre o ano 175 e 134 antes de Cristo. Então são cerca de 40 anos de história. E o livro foi escrito logo depois, por volta ali de 100 antes de Cristo, enquanto ali as memórias ainda estavam frescas. Vamos ao contexto histórico. O que estava acontecendo? Bom, depois que Alexandre o Grande conquistou o mundo, né, conhecido, seu império ele foi dividido entre seus generais. A região da Judéia ficou sob o controle dos Seleucidas, que são reis gregos, né, que governavam da Síria. Então esses reis gregos queriam helenizar todo mundo, ou seja, fazer todo mundo adotar a cultura grega
Então eles queriam que a língua fosse a grega, os costumes gregos, deuses gregos, filosofia grega, tudo grego. E aí chegou ao poder um rei chamado Antíoco. É assim mesmo que pronuncia, né, Jesus? Antíoco. Antíoco IV Epifânio, um homem cruel, um homem arrogante, que se achava um deus. Ele decidiu forçar os judeus a abandonarem a sua religião. Esse é o contexto. Ah, meus irmãos, esse livro não está na Bíblia protestante. Esse livro está apenas na Bíblia católica. Ou seja, 1 Macabeus faz parte dos livros deuterocanônicos. Ele está nas Bíblias católicas, mas não está nas protestantes. Os reformadores, protestantes aceitaram apenas os livros do cânon hebraico, lembra? Então, Macabeus ficou de fora. Mas até mesmo os protestantes reconhecem o valor histórico imenso desse livro, porque ele conta, um período crucial ali da história judaica. Rafael, e qual é o tema central deste livro? O tema, meus irmãos, é que fidelidade a Deus custa, mas vale a pena. Fidelidade a Deus custa, mas vale a pena. É sobre um povo que disse não à pressão cultural, que preferiu lutar e morrer a negar a sua fé. Então é sobre resistência espiritual. Você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 2 vai acontecer a opressão. Nessa parte do livro, Antíoco profana, o templo, e ele proíbe o judaísmo, então vai começar a perseguição. Já do capítulo 3 até o capítulo 9 serão as guerras. Nessa parte, Judas Macabeu vai liderar revoltas, vai vencer batalhas impossíveis. Já do capítulo 10 até o último capítulo, que é o 16, vamos ver a consolidação. Os irmãos Macabeus vão estabelecer uma independência judaica. Esse é o resumo, então, de todo o livro. Então vamos começar a história, meus irmãos, lá do início. Já fizemos uma introdução, então agora prepare-se, porque iremos começar essa história hoje e vamos terminar lá na sexta-feira, hein? Bom, o livro começa explicando como Alexandre o Grande conquistou o mundo. Então o livro ensina que ele saiu lá da Macedônia e ele conquistou a Grécia, conquistou a Pérsia, o Egito, chegou até a Índia. Nunca tinha existido um império tão grande. Mas Alexandre morreu jovem. Morreu com apenas 33 anos. Então, como não tinha herdeiro, seus generais é que dividiram o império entre si. E eles começaram a guerrear uns com os outros. Da Judéia, passaram a governar os Seleucidas, que era uma dinastia que controlava a Síria, e por muito tempo os judeus viveram em paz, podendo praticar ali a sua religião livremente. Mas então subiu ao trono um rei chamado Antíoco IV. Esse homem, como eu disse, era extremamente orgulhoso, tanto que se deu o título de Epifânio. Então,
Epifânio significa Deus manifesto. Ele se achava, então, uma divindade. E Antíoco era obcecado com a cultura grega. Ele era fanático com a cultura grega. Ele queria que todo mundo no seu império falasse grego, se vestisse como grego e adorasse aos deuses gregos. Então ele via o judaísmo como algo atrasado. Ele queria eliminar todo o judaísmo lá da região. E alguns judeus traidores, pessoas do próprio povo, começaram a fazer um acordo com o Antíoco. Que acordo era esse? Eles queriam abandonar as tradições judaicas e adotar costumes gregos. Esses traidores, pediram permissão ao rei para construir um ginásio lá em Jerusalém. Um lugar típico grego, onde praticavam esportes. E praticavam esportes nus, meus irmãos. Acredita nisso? Isso era abominável para os judeus que eram piedosos. E fizeram cirurgias para disfarçar a circuncisão. Eles tinham vergonha de serem judeus, meus irmãos. Queriam parecer gregos. Ou seja, só alguns, Alguns traidores. O livro diz que abandonaram a Santa Aliança, uniram-se aos pagãos e se venderam para fazer o mal, diz aqui a Bíblia. Então, Antíoco invadiu o Egito e conquistou. Ele ficou lá cheio de orgulho, voltando da guerra. Ele passou lá por Jerusalém também, voltando da guerra. E ele fez algo horrível. Ele entrou no templo. O templo é o lugar mais sagrado para os judeus. E ele entrou lá com violência. Ele roubou os utensílios de ouro, o altar de ouro, roubou o candelabro, todos os vasos sagrados, levou tudo. Fez também uma matança lá em Jerusalém. Homens, mulheres, crianças foram mortos. A cidade ficou desolada. Mas isso foi só o começo. 2 anos depois, Antíoco enviou um coletor de impostos com um grande exército. Esse homem chegou lá em Jerusalém fingindo paz. Mas quando foi sábado era o dia em que os judeus não lutavam. Aí ele atacou. Ele matou muita gente, queimou a cidade, derrubou casas e muros. Construíram uma fortaleza na cidade de Davi. Um lugar alto, de onde podia vigiar o templo. Colocaram ali uma guarnição de soldados pagãos. E também colocaram lá alguns judeus traidores. Aquele lugar se tornou uma armadilha constante. Era de lá que eles saíam para matar judeus, os judeus fiéis, Eles saíram de lá também para profanar o santuário. A situação ficou tão feia, meus irmãos, que muitos judeus fugiram lá de Jerusalém. A cidade santa ficou vazia, como um deserto. E então veio o pior decreto de todos. A situação piorou ainda mais, meus irmãos, porque Antíoco publicou uma lei para todo o seu reino. A lei era a seguinte: todos os povos deveriam se tornar um só povo, abandonando seus próprios costumes.
E todas as nações obedeceram. Aceitaram adorar os deuses do rei. Até os judeus, Rafael? Não, muitos judeus resistiram. Antíoco enviou mensageiros a Jerusalém e às cidades de Judá com ordens, então. Com ordens bem específicas. As ordens eram as seguintes: que toda Jerusalém deveria seguir os costumes estrangeiros. Era proibido os holocaustos, também os sacrifícios. Era proibido também guardar os sábados e festas. Era proibido circuncidar os filhos. Era obrigatório construir altares, templos e santuários para os ídolos gregos. Era obrigatório sacrificar os porcos e animais impuros. Quem desobedecesse à lei seria morto. E para garantir que todos obedecessem, os oficiais do rei iam de cidade em cidade, vigiando tudo. E no dia 15 do mês de Casleu, lá no ano 145, aconteceu algo pior ainda. Aconteceu a abominação máxima, meus irmãos. Construíram lá um altar pagão. Construíram um altar pagão em cima do altar de holocaustos do Templo de Jerusalém. E ofereceram porco. Na tradição, o porco era um animal imundo, como um sacrifício, né? Ofereceram porco como sacrifício. Isso era a profanação total, o sacrilégio completo. O templo de Deus, meus irmãos, você entendeu o que estava acontecendo ali? O próprio templo de Deus estava sendo usado para adorar ídolos. Em todas as cidades de Judá construíram altares pagãos. Eles queimavam incenso às portas das casas e nas praças. Eles rasgavam, queimavam todos os rolos da lei que encontravam. E quem fosse pego com um rolo da lei ou praticando a religião judaica era morto. Era morto pela espada, porque era esse o decreto do rei. Então fizeram atrocidades terríveis. Se eles encontravam mulheres que tinham circuncidado seus filhos, eles matavam as mulheres. Matavam as famílias inteiras. Muita coisa ruim acontecia com os bebês que eu não quero nem falar aqui, meus irmãos. O povo, eles eram muito maldosos. Mas nem tudo estava perdido. Como eu disse, muitos judeus resistiram. Muitos morreram, mas não negaram a sua fé. Não comeram alimentos impuros, não adoraram ídolos, preferiram a morte do que profanar, a Santa Aliança. Inclusive teve um caso famoso de um escriba chamado Eleazar, um homem de 90 anos. Eles tentaram forçá-lo a comer carne de porco. Ofereceram até que fingisse comer para salvar a vida. Mas Eleazar disse que
que não ia fingir desobediência a Deus, que não ia dar mau exemplo aos jovens. Então ele foi morto, morreu com dignidade. Teve um outro caso também de uma mãe que tinha 7 filhos. Todos foram torturados e mortos na frente dela porque se recusaram a comer carne de porco. E ela encorajou cada um a morrer com fé. E depois ela morreu também. Eram tempos terríveis, de perseguição violenta, mas a fé não morreu. E é nesse contexto que vai surgir a família dos Macabeus, que dá nome ao livro. Amanhã nós iremos continuar a história, vamos conhecer a família dos Macabeus, meus irmãos. Vamos parar por aqui? Será que temos algumas lições para o estudo de hoje? Claro que temos! A primeira lição é que haverá sempre pressão para você abandonar a sua fé. Antíoco queria forçar todos a serem gregos, né? Hoje o mundo quer forçar você a adotar valores contrários à fé, já percebeu, meus irmãos? A pressão é constante, mas você precisa resistir, assim como aqueles judeus fiéis resistiram. Tem uma segunda lição aqui, devemos tomar cuidado também com os traidores. Os piores inimigos dos judeus fiéis eram os próprios judeus que se venderam. Gente que tinha vergonha da fé. Hoje também. Não seja um traidor da sua fé, meus irmãos. Terceira lição. Há coisas pelas quais vale a pena morrer. Eleazar tinha 90 anos, podia ter fingido, mas preferiu morrer. A mãe viu os 7 filhos morrerem, mas não negou a fé. Quarta lição. Tempos de perseguição purificam a fé. Quando ser judeu significava morte, só ficaram os verdadeiros, né? Os falsos fugiram ou então se venderam. Às vezes Deus permite essas dificuldades para separar, né? Separar o joio do trigo, para mostrar quem é de verdade e quem só está de aparência. Amanhã, então, vamos continuar a história. Vamos conhecer Matatias. Matatias era um sacerdote que disse não ao rei. E ele começou uma revolução. Vamos ver o surgimento de Judas Macabeu também, o guerreiro de Deus. Não perca, tá bom? Até amanhã, que Deus abençoe. E lembre-se, a sua fé não está à venda. Um forte abraço e até amanhã. Semeando paz e amor. Paz e amor. Rádio Barroso Mix. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Rádio Barroso Mix. Já estamos em 1 Macabeus. Hoje é o segundo estudo, né? Muito bem, meus irmãos, que bênção estar com você aqui nessa terça-feira. Eu sou o catequista Rafael Henrique. Vamos continuar então essa história poderosa de 1 Macabeus. Ontem vimos o rei Antíoco, né, profanando o templo, proibindo o judaísmo, matando quem desobedecesse.
Vimos que teve uma perseguição violenta, mas também vimos judeus fiéis que preferiram morrer do que a negar a sua fé. Hoje você vai conhecer Matatias. Matatias foi um sacerdote que teve coragem de dizer não ao rei. Você vai ver o início da revolta e vai conhecer os 5 filhos que se tornaram guerreiros de Deus. Hoje você vai conhecer a família de Macabeu. Sejam bem-vindos ao estudo bíblico de hoje. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Aqui Deus te ouve e você ouve Deus. Bom, então em meio a todo aquele terror e perseguição, havia na cidade de Modim, uma pequena cidade lá nas montanhas, um sacerdote que chamava Matatias. Ele era filho de João, filho de Simeão, era da família sacerdotal de Joaribe, que era uma das famílias mais antigas e respeitadas lá do sacerdócio judaico. Matatias tinha 5 filhos, e cada um desses filhos tinha um apelido que descrevia a sua personalidade. Por exemplo, o primeiro filho se chamava João, mas era conhecido como Gad, que significa minha fortuna. O segundo era Simão, mas seu apelido era Tassi, que significa o zeloso. O terceiro era Judas, conhecido pelo apelido de Macabeu, que significa o martelo. Então ele era o mais forte, o mais valente. O quarto filho se chamava Eleazar, mas seu apelido era Aravã, que significa pai do povo exaltado. E o quinto filho era Jonatas, conhecido como Afus, que significa o favorito. Essa família, ela tinha saído de Jerusalém por causa da perseguição. Eles não conseguiam mais ver as abominações que aconteciam na Cidade Santa. Eles viam lá, o templo profanado, a lei sendo queimada, o povo sendo forçado a pecar, e isso foi demais para eles. Então eles saíram de Jerusalém. Então Matatias e seus filhos viviam em Modim, observando de longe a tragédia, mas com o coração partido. O livro registra as palavras de lamento de Matatias. Ele dizia em voz alta para quem quisesse ouvir. Vou ler para você. Ai de mim, porque nasci para ver a ruína do meu povo e a ruína da cidade santa, para ficar aqui sentado enquanto ela é entregue nas mãos dos inimigos. O santuário foi entregue nas mãos de estrangeiros. O templo se tornou como um homem sem honra. Os vasos sagrados foram levados como despojo. Nossas crianças foram mortas nas praças. Nossos jovens caíram pela espada do inimigo. E Matatias continuava lá o seu lamento, dizendo: que nação não tomou parte do reino deles? Que nação não recebeu parte dos despojos? Toda a beleza de Jerusalém foi tirada. De cidade livre se tornou uma cidade escrava. Todo o nosso esplendor foi destruído. Por que ainda estamos vivos? Essa era a dor de um homem que via o seu povo sendo destruído, sua fé sendo pisoteada, sua cidade santa sendo profanada. Então um dia
Um dia aconteceu algo que mudou tudo. Os oficiais do rei Antíoco chegaram em Modim. Chegaram lá os oficiais do rei, na cidade de Modim. Eles tinham ordem de percorrer todas as cidades, forçando o povo a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Essa era a ordem. Então montaram lá um altar no meio da praça da cidade. Trouxeram então animais para sacrificar e convocaram todos os habitantes. E quando os oficiais viram Matatias, que era um homem respeitado, né, um líder, um sacerdote, então os oficiais pensaram assim: se a gente conseguir vamos convencer ele a sacrificar, que aí todos os outros vão seguir. Então os oficiais do rei se aproximaram de Matatias e disseram com voz forte para todos ouvirem: Matatias, você é líder importante nessa cidade, você é respeitado e apoiado por seus filhos e seus irmãos. Portanto, seja você o primeiro a vir aqui e cumprir a ordem do rei, como todas as outras nações já fizeram, como os homens de Judá também fizeram, como os que ficaram em Jerusalém também fizeram. Se você fizer isso, você e seus filhos estarão entre os amigos do rei. Você e seus filhos serão honrados com prata, ouro e muitos presentes. Então era uma tentativa de suborno, né? Suborno misturada com intimidação também. Eles estavam oferecendo riqueza, honra, proteção, mas também estava ameaçando, né? Ele disse, né? Todo mundo já fez isso. Não seja o único a resistir. Então Matatias respondeu em voz alta, para que todos na praça pudessem ouvir. Matatias disse: mesmo que todas as nações que estão sob o domínio do rei o obedeçam, mesmo que cada uma abandone a religião de seus pais e escolha seguir as ordens dele, eu, meus filhos e meus irmãos vamos seguir a aliança de nossos pais. Deus nos livre de abandonar a lei e os mandamentos. Não vamos obedecer às palavras do rei. Não vamos nos desviar de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Uma declaração corajosa, né, meus irmãos? Matatias estava dizendo que não se importava, né, com o que os outros fizeram. Ele dizia: não me importo se todo mundo se vendeu, eu e minha família vamos permanecer fiéis. E aí a praça ficou em silêncio, todo mundo olhando, todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. Então, um judeu lá da cidade, que era um dos traidores, um judeu da cidade saiu lá da multidão, caminhou em direção ao altar para oferecer os sacrifícios aos ídolos. Ele ia obedecer ao rei na frente de todo mundo. Um dos homens então saiu e foi fazer o que os soldados pediram. Mas Matatias viu aquilo. Quando Matatias viu aquilo, algo explodiu dentro dele. Todo o zelo pela lei de Deus, toda a indignação acumulada, toda a dor de ver seu povo sendo destruído.
O livro, meus irmãos, diz que Matatias ardeu de zelo. A Bíblia diz aqui, aos seus rins estremeceram, a sua ira se acendeu segundo a lei, diz a Bíblia. E Matatias então correu e matou aquele judeu traidor, ali mesmo, em cima do altar. Também matou o oficial do rei, que estava forçando lá o povo a sacrificar, e derrubou aquele altar pagão. A praça então entrou em pânico. Os soldados do rei ficaram chocados. Ninguém esperava aquela reação. E Matatias gritou com voz forte por toda a cidade, dizendo: todo aquele que tem zelo pela lei, todo aquele que deseja manter a aliança, me siga. E Matatias e seus 5 filhos fugiram para as montanhas. Deixaram tudo para trás. Suas casas, seus bens, tudo. E a notícia se espalhou rapidamente. A notícia era essa. Não se falava em outra coisa. Um sacerdote matou um oficial do rei. Matou também um traidor. E ainda derrubou o altar. E fugiu para as montanhas. Era o assunto da cidade. Então muitos outros judeus que tinham zelo pela lei também fugiram. Deixaram suas casas, foram para o deserto, procuraram lugares nas montanhas onde pudessem viver segundo a lei, sem ser perseguidos. Mas acontece que os soldados do rei foram atrás deles. Encontraram um grupo de judeus escondidos numa caverna. E era sábado. Sábado era o dia sagrado em que os judeus não lutavam. Os soldados gritaram: venham para fora! Obedeçam ao rei! Sacrifiquem aos deuses e aí vocês vão viver. Nós deixaremos você viver. Mas aqueles judeus responderam: não vamos sair, não. Não vamos profanar o dia de sábado. Então, os soldados atacaram imediatamente. E era sábado, aqueles judeus não poderiam se defender, porque era sábado. Segundo a interpretação rígida da lei, não podia lutar no sábado. Meus irmãos, então massacraram cerca de 1000 pessoas naquele dia. Homens, mulheres, idosos, crianças, morreram sem resistência. Quando Matatias e seus companheiros souberam disso, fizeram um luto por eles. Mas também tomaram uma decisão importante. Matatias declarou: se todos fizermos como nossos irmãos fizeram, se não lutarmos contra os pagãos por nossas vidas e por nossas leis, eles rapidamente nos eliminarão da terra. Então, naquele dia, eles decidiram: vamos lutar, hein? Vamos lutar. Se alguém vier nos atacar no dia de sábado, mesmo que seja o sábado, nós temos que lutar. Não vamos morrer como nossos irmãos morreram nas cavernas. Era uma decisão prática e necessária, né? Manter a lei, claro que era importante, mas preservar a vida também, uai.
Às vezes, precisamos de sabedoria para aplicar a lei com equilíbrio. Então começou a se formar um exército. Matatias e seus filhos percorreram as aldeias, e a eles se juntou o grupo dos Assideus. O grupo dos Assideus eram judeus que eram extremamente zelosos pela lei. Todos os que fugiam da perseguição se juntavam a eles, e o grupo foi crescendo, e organizaram então uma força militar. Começaram então a fazer ataques contra os traidores. Percorriam as cidades, derrubando os altares pagãos. Perseguiam os filhos da soberba, que eram os judeus traidores, que tinham apoiado o rei. Matatias e seu grupo se tornaram uma força então de resistência. Eram como guerrilheiros nas montanhas. Eles atacavam de surpresa, Defendiam a fé, protegiam os fiéis. Mas Matatias já era velho, meus irmãos? E o tempo dele estava acabando. Quando Matatias sentiu que já estava chegando a hora dele, quando ele sentiu que ia morrer, e reuniu seus 5 filhos ao redor dele, e deu a eles suas últimas palavras, o seu testamento espiritual, Matatias disse: Agora triunfam a soberba e a violência. São dias de ruína e de ira ardente. Mas agora, meus filhos, tenham zelo pela lei. Deem suas vidas pela aliança de nossos pais. Então ele começou a lembrar os heróis da fé do passado. Quem são eles, hein, meus irmãos? Abraão, Lembrou de Abraão. Lembrem-se de Abraão. Lembrem-se de José, no tempo de sua angústia, que se tornou o Senhor do Egito. Lembrem de Josué, que cumpriu a palavra, se tornou juiz em Israel. Lembrem de Caleb. Lembrem de Davi. Lembrem de Elias, de Ananias, de Azarias, de Misael. Lembrem de Daniel, que foi liberto da boca dos leões. Matatias estava então ensinando. Olhem para trás. Olhem para trás, vejam como Deus recompensou os fiéis. Ele sempre recompensa quem confia nele. E continuou. Assim, de geração em geração, reflitam sobre isso. Todos os que confiam nele não faltarão. Não tenham medo das palavras do homem pecador, porque sua glória terminará um dia. E hoje ele é exaltado, mas amanhã não será encontrado, porque terá voltado ao pó, e seus planos terão perecidos. Matatias estava dizendo que o rei Antíoco parecia poderoso agora, mas ele é mortal, ele vai morrer um dia, vai virar pó. Mas Matatias sabia que a glória de Deus, essa sim, é eterna. E ele disse: vocês, meus filhos, sejam corajosos, sejam fortes na lei, porque por ela vocês serão glorificados. E ele deu instruções específicas para cada filho. Ele disse: eis aqui Simão, seu irmão. Eu sei que ele é homem de conselhos, ouçam sempre a ele.
Ele será como um pai para vocês. Simão realmente era o mais sábio, o mais prudente. Então ele seria o conselheiro. E Judas Macabeu, que era forte e valente, desde a juventude, seria o chefe do exército. Judas era guerreiro, o líder militar. Então ele disse: vocês devem reunir em torno de vocês todos os que observam a lei. Vinguem seu povo, paguem os pagãos. Paguem aos pagãos o que eles merecem. Prestem atenção aos preceitos da lei. E Matatias os abençoou. E ele morreu no ano 146. Que seria mais ou menos 166 antes de Cristo. E o sepultaram no túmulo de seus pais, na cidade de Modim. E todo Israel fez grande lamentação por ele. Matatias tinha vivido apenas o início da revolta, mas ele tinha acendido a chama, tinha dado o exemplo, tinha mostrado que era possível resistir. Então agora a liderança passava por seus filhos e principalmente para Judas Macabeu, né? Que era o martelo de Deus. Amanhã, então, nós iremos ver Judas Macabeu em ação. Vamos ver as batalhas, os exércitos. Amanhã vai ser épico, hein? Não perca, meus irmãos, o nosso estudo de amanhã. Vamos aos ensinamentos de hoje? A primeira lição. Chega uma hora em que você precisa dizer não. Matatias, ele não negociou, ele não aceitou suborno, não teve medo, ele disse não ao rei. Então, meus irmãos, na sua vida, há momentos em que você precisa dizer não também. Não, dizer não ao grupo que pressiona você para pecar, não ao mundo que quer mudar os seus valores. Tenha coragem de dizer não. Segunda lição, às vezes, Deus espera que você tome a iniciativa. Matatias não ficou lá esperando um milagre cair do céu, né? Ele agiu, ele matou lá o traidor, derrubou o altar, fugiu para as montanhas, chamou outras pessoas, organizou a resistência. Deus opera através de pessoas que se movem. Então pare de esperar que Deus faça tudo. Faça a sua parte também. Terceira lição, deixe um legado de fé para seus filhos. Matatias ensinou seus filhos através do exemplo, né? Ele viveu o que pregava. Antes de morrer, deu instruções, reforçou os valores, lembrou os heróis da fé. E você que é pai, você que é mãe, você está deixando que legado, hein? Seus filhos vão lembrar de você como alguém que tinha zelo pela fé ou como alguém que era morno na fé? Fica para você refletir. E a quarta lição, tem mais uma também. Você não precisa ver o fim para começar. Matatias começou a revolta, mas ele morreu logo depois, ele já era bem idoso. Ele não viu as grandes vitórias que viriam, mas ele começou, ele plantou a semente. Às vezes, Deus usa você para começar algo que os outros vão terminar. Então não desista só porque não vai ver o resultado final. Seja fiel no seu tempo. Até amanhã, meus irmãos, que Deus abençoe você. E lembre-se, tenha coragem de dizer
não ao mundo, e sim a Deus. Um forte abraço. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Olha, ontem nós vimos Matatias, né, dizendo não ao rei. E aí começou a revolta também. Hoje você vai ver Judas Macabeu em ação. Hoje veremos batalhas impossíveis, vitórias sobrenaturais. Prepare-se então para o nosso estudo de hoje. Sejam bem-vindos ao estudo bíblico da Rádio Barroso Mix. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Um abraço também para Josileide, lá em Linda, França. Deus abençoe, Josileide. Bom, meus irmãos, depois que Matatias morreu, o seu filho, Judas, chamado Macabeu, assumiu o comando. E o livro diz algo poderoso. Vou ler para você. Todos os seus irmãos e todos os que tinham se unido a seu pai o apoiaram e combateram com alegria a batalha de Israel. Bom, então Matatias tinha um filho que chamava Judas, e ele era chamado Macabeu, né? Nesse Judas aqui não tem nada a ver com o Judas traidor, né? Com o apóstolo de Jesus. Esse é outro Judas, estamos no Antigo Testamento ainda, né? Judas, que significava o martelo. Judas significa o martelo. E ele realmente foi um martelo contra os inimigos de Deus, esse Judas aqui, né? O livro traz até um poema sobre Judas Macabeu, que diz o seguinte. Vou ler para você. Ele estendeu a glória do seu povo, revestiu-se da couraça como um gigante, cingiu suas armas de guerra e travou batalhas, defendeu o acampamento com sua espada. Em suas ações era semelhante a um leão, como um leão que ruge ao procurar a presa, diz aqui a palavra de Deus. Então Judas, ele perseguiu os ímpios, ele queimou os que perturbavam o seu povo, os ímpios recuaram, né, de medo dele, todos os malfeitores ficaram apavorados, e a libertação progrediu sobre a sua mão. Judas então causou amargura a muitos reis, mas trouxe alegria a Jacó. Sua memória será bendita para sempre. Judas começou percorrendo as cidades de Judá, destruindo os ímpios, desviando a ira de cima de Israel. E ele ficou famoso, tornou-se famoso até os confins da terra. E ele reuniu também os que estavam se perdendo. E a notícia da resistência de Judas se espalhou. Todo mundo ficou sabendo. Até o rei Antíoco, ficou muito bravo, ficou furioso. Ele pensava, como assim? Como um pequeno grupo de rebeldes me ousa desafiar? O rei Antíoco ficou furioso. Antíoco reuniu seus exércitos, que tinha força poderosa. Convocou também seus generais
para esmagar aquela revolta. O primeiro general enviado foi Apolônio. Então ele reuniu um grande exército de pagãos e também de samaritanos e marchou em direção a Israel. E Judas soube da aproximação do inimigo e saiu ao encontro dele e o derrotou. Judas matou Apolônio e tomou a sua espada. E Judas usou aquela espada em todas as batalhas seguintes. Aquela vitória, ela espalhou terror nos inimigos. Mas também trouxe esperança aos judeus, porque era possível vencer. Então o rei enviou outra pessoa, de nome Serom, comandante do exército da Síria. E ele disse: vou fazer um nome para mim mesmo, vou ganhar glória no reino, derrotando Judas, ele disse. Então, Serom subiu com um exército poderoso. E tinha muita gente, judeus, ímpios, traidores, se juntaram a ele também como guias. E aí, quando chegaram perto de Bet-Horon, que era um desfiladeiro lá nas montanhas, Judas saiu ao encontro deles com um grupo bem pequeno. Os soldados de Judas, quando viram aquela multidão de inimigos, ficaram com medo e disseram a Judas: como poderemos nós, tão poucos, lutar contra essa multidão tão grande? E ainda estamos fracos de tanto jejuar. Não vai dar para nós, Judas. Mas Judas respondeu com palavras que ficaram até famosas. Olha o que ele disse: é fácil para uma multidão ser entregue nas mãos de poucos. Para o céu, não há diferença entre salvar com muitos ou com poucos, porque a vitória na guerra não depende do tamanho do exército. A força vem do céu. E ele continua ainda, olha o que ele diz depois: eles vêm contra nós, cheios de insolência e de maldade para nos destruir. Destruir nossas mulheres, nossos filhos, nos saquear. Mas nós lutamos por nossas vidas e por nossas leis. E Ele mesmo os esmagará diante de nós. Então vocês não tenham medo deles. Olha que fé! Judas sabia que Deus lutava ao lado deles. Então, assim que ele terminou de falar, Judas atacou repentinamente e Serom e seu exército foram derrotados. E eles perseguiram até os fugitivos, até a planície, mataram cerca de 800 homens. Ou seja, um exército pequenininho matou um exército gigante de inimigos. Alguns sobreviveram, os sobreviventes fugiram para a terra dos filisteus. E o terror a Judas e seus irmãos começou a cair sobre as nações ao redor. Seu nome então chegou até o rei. Todas as nações falavam das batalhas de Judas. Quando o rei Antíoco ouviu essas notícias, ele ficou mais uma vez enfurecido. Então ele convocou todas as forças de seu reino. Agora seria um exército maior e extremamente poderoso. Abriu seus tesouros, pagou ao exército por 1 ano. Mandou que estivessem prontos para qualquer necessidade. Ele pagou, mas ele percebeu um problema também. Estava faltando dinheiro. Ele estava ficando sem dinheiro.
aquelas guerras constantes e os gastos extravagantes tinham esvaziado seu tesouro. Então, Antíoco decidiu ir pessoalmente às províncias superiores. A Pérsia, ele foi até a Pérsia para cobrar tributos e juntar mais dinheiro. Mas antes de ir lá, ele deixou Lísias, que é um nobre, né, de linhagem real. Deixou Lisias, na verdade, né, que é um encarregado dos negócios do reino. Deixou com ele metade do exército e deu ordens bem específicas. As ordens eram destruir e exterminar completamente a força de Israel e o resto de Jerusalém. Apagar a memória deles daquele lugar. Estabelecer estrangeiros em todo o território. E também distribuir as terras por sorteio. Então, Antíoco queria acabar mesmo com os judeus de uma vez por todas. Queria que nem a memória deles restasse. O rei tomou a outra metade do exército e partiu de Antioquia, sua capital. Atravessou o rio Eufrates e percorreu as províncias superiores. Enquanto isso, Lisias escolheu 3 generais poderosos: Ptilomeu, Nicanor e Gorgias, que eram homens experientes e também muito temidos. Reuniram 40.000 soldados de infantaria e também 7.000 de cavalaria. Era um exército gigantesco, muito maior ao pequeno grupo de Judas, se fosse comparar. E marcharam em direção a Judá. E a notícia dessa mobilização se espalhou. E os comerciantes de escravos da região vieram ao acampamento levando prata, ouro em quantidade. Eles vinham para comprar os judeus como escravos. Eles tinham certeza que o exército de Lisias ia vencer. As forças da Síria e da terra dos filisteus também se juntaram. Judas e seus irmãos viram que a situação agora estava bem pior. Os exércitos estavam acampados em seu próprio território. Souberam que o rei tinha ordenado também a destruição completa do povo. Então Judas disse: vamos restaurar as ruínas de nosso povo. Vamos lutar por nosso povo e pelo nosso santuário. Ele convocou a assembleia para se preparar para a guerra, também para orar, para implorar misericórdia e também compaixão. A descrição que o livro faz de Jerusalém naquela época é bem triste, meus irmãos. Olha o que diz aqui. Jerusalém estava desabitada como um deserto, ou melhor, como um deserto, diz aqui a Bíblia. Nenhum de seus filhos entrava ou saía, o santuário estava pisoteado. Estrangeiros habitavam na cidade. Virou uma habitação de pagãos. A alegria desapareceu de Jacó. A flauta se calou, diz aqui a Bíblia. O povo então se reuniu e foi para Masfa, em frente a Jerusalém, porque antigamente Masfa era um lugar de oração lá em Israel. Então ali jejuaram aquele dia.
Vestiram-se de saco, colocaram cinza sobre a cabeça, rasgaram suas vestes. Também trouxeram os livros da lei, aqueles que os pagãos tinham procurado para destruir. Desenrolaram os livros, querendo saber o que Deus diria. Trouxeram também as vestes sacerdotais, as primícias, os dízimos. Apresentaram os narizeus que tinham completado seus dias de voto. E clamaram em voz alta ao céu: o que faremos com estes? Para onde os levaremos? Teu santuário foi pisoteado e profanado. Seus sacerdotes estão de luto. Eis que as nações se reuniram contra nós para nos destruir. Como poderemos resistir diante deles se tu não nos ajudarmos? Então, tocaram também as trombetas e clamaram em voz alta. Depois, Judas designou chefes sobre o povo. Organizou o exército, E proclamou. Ele disse: quem acabou de construir casa e não a inaugurou, volte para casa. Não morra na batalha e outro a inaugure. Quem plantou uma vinha e não colheu frutos, volte. Não morra na batalha e outro coma os frutos. Quem ficou noivo e não se casou, volte. Não morra na batalha e outro se case com sua noiva. Ele disse também: quem tem medo ou está com o coração fraco, volte para casa. Não deixe que o coração de seus irmãos se derreta como o seu. E muitos resolveram voltar mesmo. Ficaram apenas os mais corajosos, os que estavam dispostos a morrer. O exército ficou menor ainda, mas o exército partiu. Judas deu a ordem: preparem-se, sejam valentes, estejam prontos para lutar amanhã de manhã contra as nações que se reuniram para nos destruir. É melhor morrermos na batalha do que vermos as desgraças de nossa nação e o do santuário. E que seja feita a vontade do céu. E no dia seguinte houve uma batalha intensa. E quem será que venceu, meus irmãos? Deus deu vitória a Judas Macabeu. O pequeno exército judeu derrotou aquela multidão. Os inimigos fugiram aterrorizados. Judas tomou o acampamento inimigo com todo o ouro também, toda a prata, todas as riquezas. Foi uma vitória incrível e impossível aos olhos humanos. Mas, claro, possível para Deus. Vamos parar por aqui nosso estudo de hoje. Amanhã vamos ver outras vitórias. Vamos ver a purificação do templo. Vamos ver o milagre da luz. Não perca amanhã, tá bom, meus irmãos? Vamos às lições de hoje. Primeira lição: a vitória não depende do tamanho da sua força. A vitória depende do tamanho da sua fé. Judas tinha poucos soldados, mas ele confiava em Deus. O inimigo tinha um exército gigante, mas confiava ali apenas nos números. E quem venceu? No seu trabalho, na sua família. Você pode ser minoria, mas se Deus está com você, você é maioria. Segunda lição:
Prepare-se espiritualmente antes de lutar. Judas não correu para a batalha de qualquer jeito. Ele convocou jejum, oração. Muitos cristãos, muitos católicos pulam, a preparação espiritual e correm para o confronto. E perdem antes de enfrentar a batalha. E devemos buscar a Deus antes de enfrentar a batalha. Então, até amanhã, meus irmãos, em mais um estudo da Palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Louvando 24 horas por dia. Muito bom! Bom dia para você! Eu sou Rafael Henrique e eu sou catequista. E hoje vamos viver um dos momentos mais emocionantes de toda a história de 1º Macabeus. Chegamos ao 4º encontro. Hoje você vai sentir a emoção de guerreiros voltando ao templo destruído. Hoje você vai celebrar quando a luz sagrada voltar a brilhar lá na casa que estava profanada, a casa de Deus. Prepara o coração então, porque hoje a história vai ficar muito intensa. Seja bem-vindo ao estudo da palavra aqui na Barroso Mix. Levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Ora, vamos relembrar rapidamente de onde paramos ontem. Judas Macabeu e seu pequeno exército acabaram, de conquistar uma vitória impossível. Com poucos soldados, eles derrotaram o gigantesco exército de Lisias. Os inimigos então fugiram, apavorados, e o acampamento inimigo que estava lá cheio de ouro, de prata, de riquezas, ficou nas mãos dos judeus. Mas as vitórias não pararam. O general Gorgias olhou do monte onde estava e viu que seu exército tinha sido derrotado. Ele viu lá do monte, viu o acampamento queimando, a fumaça subindo. Aquilo era sinal da derrota. Quando os soldados de Gorgias viram aquilo, ficaram então aterrorizados. E quando perceberam que Judas e seu exército estavam na planície, prontos para a batalha, todos fugiram para a terra dos filisteus. Judas voltou para saquear o acampamento. Lá conseguiram muito ouro, muita prata, grandes riquezas. E quando voltaram, cantavam hinos e bendiziam ao Senhor. E eles cantavam hinos belíssimos, olha esse que diz aqui na Bíblia. Porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Naquele dia houve grande libertação em Israel. Foi um dia de alegria. Mas os estrangeiros que escaparam foram contar para Lisias tudo o que tinha acontecido. E quando Lisias ouviu, também ficou perturbado, desanimado. As coisas não estavam saindo como Israel planejara. Os judeus não tinham sido derrotados como o rei tinha ordenado, Então, no ano seguinte, passou um ano e Lisias reuniu 60.000 soldados de infantaria.
escolhidos a dedo, e 5.000 de cavalaria, para tentar acabar com os judeus de uma vez. E marcharam até a Judéia. Judas foi ao encontro deles com apenas 10.000 homens. Então o exército de Lisias tinha 60.000, de infantaria e mais 5 de cavalaria. Então era 65.000 contra 10. Era loucura aos olhos humanos. Mas quando Judas viu aquele exército poderoso, ele orou muito. Vou ler para você a oração dele. Olha que linda. Bendito és tu, ó Salvador de Israel. Tu esmagaste o ataque do guerreiro poderoso pela mão de teu servo Davi. Tu entregastes o acampamento dos filisteus nas mãos de Jonatas, filho de Saul, e de seu escudeiro. Eu te peço agora, entrega esse exército nas mãos de teu povo de Israel, que eles sejam envergonhados com suas tropas e sua cavalaria. Enche-os de covardia, derrete a ousadia de sua força, que sejam abalados em sua destruição. Derruba-os pela espada dos que te amam, e todos os que conhecem teu nome te louvarão com cânticos. Essa foi a oração, uma oração poderosa. Judas não estava pedindo força para suas tropas, Ele estava pedindo que Deus quebrasse o inimigo. E então atacaram. E na batalha caíram cerca de 5.000 homens do exército de Lisias. 5.000. Quando Lisias viu isso, ele já percebeu a derrota. Ele viu a derrota de suas tropas e a coragem dos soldados de Judas. Ele tinha visto tudo. Então ele voltou lá para Antioquia. Resolveu então recrutar mercenários para voltar à Judéia com um exército ainda maior. Mas enquanto isso, Judas tomou uma decisão histórica. Judas e seus irmãos disseram: eis que nossos inimigos foram esmagados. Vamos subir para purificar o santuário e dedicá-lo novamente. Imagina a emoção deles, Fazia 3 anos que o templo tinha sido profanado. 3 anos de dor. 3 anos vendo a casa de Deus lá nas mãos dos pagãos. 3 anos de lamento. E agora, finalmente, podiam voltar. Todo o exército se reuniu e subiram ao Monte Sião. Mas, meus irmãos, quando chegaram perto do santuário, a cena que viram foi de partir o coração. Vou ler para você. O livro descreve assim: viram o santuário desolado, o altar profanado, as portas queimadas. Nos pátios cresciam arbustos como numa floresta. As câmaras dos sacerdotes estavam em ruínas. Aquele lugar, meus irmãos, que deveria ser o centro da adoração a Deus, parecia um lugar abandonado. A natureza tinha tomado conta. Mato crescendo para todo lado. Mato crescendo onde devia haver adoração. E o livro diz algo que emociona. A Bíblia diz: rasgaram suas vestes, fizeram grande lamentação,
cobriram suas cabeças de cinza, caíram com o rosto em terra. Eram guerreiros, homens fortes, que tinha acabado de vencer batalhas impossíveis, mas ali, vendo o templo destruído diante deles, eles choraram como crianças, tocaram as trombetas, clamaram ao céu. E então Judas designou homens para lutar contra os da cidade, dos inimigos, que ainda controlavam. Enquanto eles ali purificavam o santuário. Então escolheram sacerdotes, homens zelosos pela lei, homens que não tinham se contaminado, e começaram a purificar o santuário. Pegaram as pedras da abominação e levaram para um lugar impuro. Essas pedras, os pagãos, eles tinham construído um altar, um altar pagão em cima ali do altar sagrado. Então, por isso que eles pegaram as pedras e levaram para um lugar impuro. E ficaram em dúvida sobre o que fazer com o altar dos holocaustos que tinha sido profanado. E aí, Deus deu uma ideia sábia. Desmontaram o altar, guardaram as pedras num lugar apropriado do monte, do templo, até que viesse um profeta que dissesse o que fazer com elas. Eles não queriam tomar decisões precipitadas sobre as coisas sagradas. Então tomaram pedras inteiras, segundo a lei, e construíram um novo altar, como o anterior. Reconstruíram o santuário, renovaram o interior do templo. Fizeram também novos utensílios sagrados, o candelabro, o altar do incenso. Trouxeram tudo para dentro do templo. Queimaram incenso sobre o altar, acenderam as lâmpadas do candelabro que iluminavam o santuário, colocaram os pães sobre a mesa, estenderam as cortinas e terminaram toda a obra que tinham de fazer. Agora presta atenção na data, porque isso é importante. No dia 25 do 9º mês, o mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram de madrugada. Exatamente 3 anos antes, naquele mesmo dia, os pagãos tinham profanado o altar, tinham oferecido porco no lugar sagrado, lembra? Tinham cometido a abominação. E agora, nesse mesmo dia, 3 anos depois, estavam reconsagrando. Ofereceram sacrifício segundo a lei sobre o novo altar dos holocaustos que tinham feito. Na mesma época, no mesmo dia em que os pagãos o tinham profanado, o altar foi dedicado novamente com cânticos, com harpas. Todo o povo se prostrou, adoraram, bendizeram ao céu que lhes tinha dado sucesso. E durante 8 dias celebraram a dedicação do altar. Ofereceram holocaustos com alegria, sacrifício de ações de graças e de louvor. Também enfeitaram a fachada do templo com coroas de ouro e também pequenos escudos. Restauraram os portões, colocaram portas novas. O livro diz: houve grande alegria entre o povo.
porque a vergonha infligida pelos pagãos foi removida. Meus irmãos, você consegue imaginar a cena? O templo estava brilhando de novo. As lâmpadas do candelabro estão acesas, o incenso subindo, os cânticos de louvor ecoando, as lágrimas de alegria correndo. Então Judas, seus irmãos e toda a Assembleia de Israel estabeleceram que os dias da dedicação do altar seriam sempre celebrados com alegria e júbilo durante 8 dias. Todo ano, anualmente, começando no dia 25 de Casleu. E você sabia que essa festa é celebrada até hoje, meus irmãos, até hoje pelos judeus? É a festa das luzes, a festa da dedicação. Até no Evangelho de João fala sobre isso, lá no capítulo 10. Jesus estava lá, em Jerusalém, e você vai ver lá que a Bíblia fala, era a festa da dedicação, era inverno, e Jesus andava no templo. Então, meus irmãos, veja bem, Jesus celebrava a mesma festa que Judas Macabeu tinha estabelecido 200 anos antes. Ora, depois da dedicação, fortificaram o Monte Sião com muros altos e torres fortes ao redor, para que os pagãos não viessem pisoteá-lo como tinha feito antes. Judas também colocou guarnição ali para proteger o templo. Também fortificaram Bet-sur para que o povo tivesse uma fortaleza diante da Idumeia. Bom, parecia tudo perfeito, mas é claro que os inimigos não iam simplesmente aceitar aquilo. Quando as nações ao redor souberam que o altar tinha sido reconstruído e o santuário restaurado como antes, ficaram furiosas, resolveram exterminar os descendentes de Jacó que viviam no meio deles, e começaram a matar e expulsar pessoas do povo. Os filhos de Esaú atacavam os judeus. Os filhos de Beã eram uma armadilha. Os amonitas tinham lá um exército forte e numeroso. E em Galaade, lá do outro lado do Jordão, os gentios se reuniram contra os israelitas que viviam lá para destruí-los. Os judeus de Galaade mandaram uma carta a Judas e seus irmãos dizendo o seguinte: os gentios ao nosso redor se reuniram para nos exterminar. Estão se preparando para vir toda a fortaleza, para tomar a fortaleza onde nos refugiamos. Venha nos livrar de suas mãos, porque já caíram muitos de nós. Todos os nossos irmãos que foram mortos. Levaram cativas também suas mulheres, suas crianças e seus bens. Destruíram cerca de 10.000 homens, ou melhor, destruíram cerca de 1.000 homens. E então, enquanto ainda estava lendo a carta, chegaram outros mensageiros da Galiléia com suas vestes rasgadas, também trazendo notícias semelhantes. Quando Judas e o povo ouviram essas notícias, eles se reuniram, uma grande assembleia, para decidir o que fazer. O que fazer pelos irmãos que estavam sendo atacados?
que estavam sendo mortos. Judas disse a seu irmão Simão: escolha homens e vá libertar os seus irmãos que estão na Galiléia. Eu e Jonatas, meu irmão, iremos a Galaade. E deixaram José, filho de Zacarias, e Azarias como chefes do povo. Deixaram com eles o resto das tropas em Judéia para guardar a terra. E deu uma ordem: governem esse povo, mas não travem batalha com os gentios até que voltemos. Era uma ordem clara, era só para defender, nada de aventuras. Simão então marchou para a Galiléia. Com 3.000 homens, travou muitas batalhas. Os gentios foram esmagados diante dele. Caíram dos gentios cerca de 3.000 homens. E Simão pegou os judeus que estavam na Galiléia, filhos e tudo o que tinham, conduziu-os para a Judéia com grande alegria. E enquanto isso, Judas Macabeu e Jonatas, seu irmão, atravessaram o Jordão. Marcharam 3 dias pelo deserto. Encontraram os nabateus. Esses nabateus os receberam de forma pacífica. Contaram tudo o que tinha acontecido com seus irmãos. Muitos estavam em cidades grandes, e fortificadas. Estavam sitiados também em outras cidades. E os inimigos tinham planejado atacar. Planejado tomar as fortalezas no dia seguinte para destruir todos eles num único dia. Não tinha tempo a perder. Judas e seu exército se voltaram pelo caminho do deserto em direção a Bósra. E ele tomou a cidade, passou ao fio da espada toda a população masculina, tomou todos os seus despojos e queimou a cidade. Era uma guerra total. Partiu de lá à noite e marcharam até a fortaleza, onde os judeus estavam sitiados. Judas então viu que a batalha tinha começado. O clamor da cidade subia ao céu com trombetas e grande grito. Judas disse para os homens do seu exército: lutem! Lutem hoje pelos seus irmãos. Então saiu atrás deles com 3 colunas. Tocaram as trombetas. Clamaram em oração. Já então, depois disso, quando o exército percebeu que era Macabeu, o nome que trazia terror, eles fugiram. E Judas lhe infligiu grande derrota. Caíram cerca de 8.000 homens deles naquele dia. Então Judas venceu. E ele foi, libertando cidade após cidade, resgatando os judeus, derrotando exércitos. Ah, mas aqui tem um problema. Os chefes que ele tinha deixado lá na Judéia, que era José e Azarias, resolveram desobedecer. Eles queriam fama, queriam ser heróis também. Então disseram: faça-nos nome para nós mesmos. Vamos combater os gentios ao nosso redor. Ou seja, eles esqueceram a ordem de Judas. Marcharam, até a cidade de Jâmia.
E aí o que aconteceu? José e Azarias foram derrotados. Foram perseguidos até o território da Judéia. Então, nesse dia, caíram cerca de 2.000 homens do povo de Israel. Foi a derrota do povo, porque não obedeceram Judas e seus irmãos. Acharam que podiam fazer lá suas proezas sozinhos. Pensaram que também eram heróis. Mas o livro também diz claramente: eles não eram da linhagem daqueles homens pelos quais viria a salvação de Israel. Então, enquanto isso, Judas e seus irmãos conquistaram grande glória aos olhos de todo Israel e de todas as nações onde seu nome era ouvido. E gente de todo lado se reunia para aclamá-los. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Amanhã teremos a última parte. Amanhã vamos ver o fim do rei, hein? O fim do rei Antíoco. Vamos ver também o legado de Judas. Não perca amanhã, tá bom? Até amanhã. E que Deus restaure a sua vida, que as luzes brilhem de novo. Um forte abraço e até amanhã. Palavras de fé você ouve aqui. Você ouve aqui. Rádio Barroso Mix. Chegou o momento do nosso estudo bíblico. Chegamos ao último dia dessa jornada épica por 1 Macabeus. Ontem nós vimos a purificação do templo, as luzes voltando a brilhar, a alegria voltando a Israel. Hoje nós vamos ver o fim do rei Antíoco. Vamos ver mais batalhas, vamos aprender o que aconteceu também com Judas Macabeu, seus irmãos. Prepare o coração para o final dessa história incrível. Sejam bem-vindos ao estudo bíblico da Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Louvando 24 horas por dia. Louvando 24 horas por dia. Meus irmãos, você lembra do rei Antíoco? Aquele rei arrogante, que se achava um deus, que profanou o templo, que mandou matar quem praticasse o judaísmo, que causou todo aquele sofrimento. Vamos começar com uma notícia que trouxe alegria para os judeus. Pois bem, Antíoco estava na Pérsia. Estava lá tentando saquear os templos pagãos para conseguir mais dinheiro. Porque ele já tinha sido esvaziado o seu tesouro. Ele gastou todo o dinheiro que tinha com guerras, com gastos extravagantes. Então ele entrou numa cidade chamada Elimaida. Tentou saquear o templo e dominar a cidade. Mas o povo da cidade se levantou contra ele e Antíoco foi derrotado e ele teve que fugir com grande vergonha. E enquanto isso, enquanto ainda estava lá na Pérsia, chegaram mensageiros com notícias terríveis a ele. Contaram para ele que os exércitos que tinham ido contra a terra de Judá tinham sido derrotados, que os judeus tinham ficado fortes com armas, provisões. Contaram que os judeus tinham derrubado
a abominação que ele tinha construído sobre o altar em Jerusalém, que tinham cercado o santuário com muros altos como antes. Então, quando o rei ouviu essas palavras, ele ficou apavorado e extremamente abalado também. Então ele caiu numa cama, adoeceu de tristeza, porque as coisas não tinham saído como ele planejava. E ele permaneceu ali por muitos dias, porque uma profunda depressão estava nele. E ele percebeu que essa depressão ia matar ele. Então ele chamou todos os seus amigos, os nobres lá do reino, e disse a eles: o sono fugiu dos meus olhos, meu coração desfalece de preocupação. Digo a mim mesmo: a que tribulação cheguei? Em que abismo de aflição me encontro agora? Eu que era feliz e amado em meu poder. Olha a ironia dele. Ele que se achava um Deus, estava ali reconhecendo, a sua miséria. E ele continuou: mas agora me lembro dos males que fiz em Jerusalém. Como levei todos os utensílios de ouro e de prata que havia lá. Como mandei exterminar os habitantes de Judá sem nenhuma razão. Veja bem, meus irmãos, pela primeira vez, ele estava reconhecendo os seus pecados. E ele ainda disse: reconheço que é por isso que esses males me sobrevieram, e eis que estou perecendo de profunda tristeza. Então Antíoco estava morrendo longe de casa, em terra estrangeira, cheio de amargura, estava lá colhendo, o que plantou. Então ele chamou Filipe, um de seus amigos, e colocou sobre todo, e o colocou todo o seu reino. Deu a ele a coroa, seu manto real, seu anel, para que governasse, até que seu filho crescesse. Antíoco tinha um filho, mas ainda era criança. E ali, naquela terra estrangeira, o rei Antíoco Epifânio morreu. O homem que se achava um deus morreu como qualquer mortal. O homem que causou tanto sofrimento morreu em sofrimento também. O homem que perseguiu o povo de Deus foi derrotado. E quando Lisias soube que o rei tinha morrido, ele colocou o filho do rei para reinar em seu lugar. Mesmo jovem ainda. E Lisias lhe deu o nome de Eupator, que significa de bom pai. Mas mesmo com a morte de Antíoco, as guerras não terminaram. Os que estavam na cidade lá de Jerusalém, a fortaleza, que os inimigos ainda controlavam dentro da cidade, mantinham Israel sitiado ao redor do santuário. Eles procuravam fazer mal continuamente. Judas então decidiu que ele convocou todo o povo, cercou aquela cidade, construíram torres e outras máquinas de guerra. Era o ano 150. Construíram então torres de assédio e outras máquinas de guerra. Mas alguns ainda conseguiram escapar. E eles se juntaram a alguns ímpios de Israel. Eles foram lá falar com o rei, com o novo rei, e disseram:
Até quando você vai demorar para fazer justiça e vingar nossos irmãos? Nós concordamos em servir a seu pai. Concordamos em seguir as suas ordens, obedecer aos seus decretos. E por causa disso, os filhos de nosso povo se afastaram de nós. Além disso, mataram todos os nossos que puderam encontrar. Saquearam também nossos bens. Hoje mesmo, cercaram a cidade ali próxima a Jerusalém para tomá-la. Fortificaram o santuário. Se você não se apressar em impedi-los, farão coisas piores que essas. E você vai conseguir detê-los? Então esses eram traidores, né, meus irmãos? Reclamando. Judeus que tinham se vendido ao rei pagão e agora estava ali pedindo ajuda contra seu próprio povo. Quando o rei ouviu aquilo, ele ficou muito bravo, reuniu todos os seus amigos, os chefes de seu exército, os comandantes da cavalaria. Vieram a ele também tropas mercenárias de outros reinos e das ilhas do mar. Agora o exército era maior ainda. Era 100.000 soldados de infantaria e 20.000 de cavalaria. Era um exército agora gigantesco, o maior que já tinha vindo contra os judeus. Eles passaram pela Idumeia, acamparam diante de Bet-sur, combateram por muitos dias, fizeram máquinas de guerras. Mas os defensores de Bet-sur fizeram uma saída e queimaram as máquinas inimigas, lutaram valentemente. Então Judas partiu e foi acampar diante do acampamento do rei. O rei se levantou de madrugada, moveu seu exército impetuosamente pela estrada. As tropas se prepararam para a batalha, tocaram as trombetas. E aqui vem uma cena impressionante. Para deixar os cavalos, prontos para a batalha, eles mostraram a eles suco de uva e de amora, para deixá-los furiosos. Então distribuíram os animais entre as falanges. E esses animais eram como tanques de guerra na antiguidade. Eles causavam terror. Onde quer que o animal estivesse, ali também estavam aqueles homens, nunca se separavam deles. O restante da cavalaria, o rei colocou ali então, e ali nos dois lados do exército, para assediar o inimigo e proteger os falanges. Então, quando o sol brilhou sobre os escudos de ouro e de bronze, as montanhas resplandeceram com eles. Parte do exército do rei se estendeu sobre as montanhas altas, parte sobre as terras baixas, e eles iam avançando, firmes e com ordem. Todos os que ouviam o ruído de sua multidão, o barulho da sua marcha, eles tremiam, porque o exército, como eu disse, era muito grande e muito forte. Imagina aí 100.000 homens andando. Então Judas e seu exército se aproximaram para a batalha. E aí caíram do exército do rei 600 homens. E então aconteceu algo que ao mesmo tempo é heróico e também trágico. Eleazar, que era irmão de Judas Macabeu, ele viu, um daqueles animais protegido lá com as couraças reais. Eleazar pensou que o rei estava ali sobre
com aquele animal que estava protegido ali com as couraças. Ele pensou que era o rei que estava ali. Então Eleazar decidiu se sacrificar para salvar seu povo e adquirir para si um nome eterno. Então ele correu corajosamente em direção àquele animal gigante, aquele cavalo, através da falange. Ele matou os homens à direita e à esquerda. Os soldados se abriam diante dele para os dois lados. Chegou debaixo daquele animal, colocou-se por baixo dele e o apunhalou. Ele matou aquele animal. O problema é que o animal caiu sobre ele, caiu sobre Eleazar. E ali morreu ele também. Foi um ato de coragem, mas também inútil, porque o rei não estava ali naquele animal. Então, quando os judeus viram a força do exército real, eles recuaram. O exército do rei subiu para enfrentá-los em Jerusalém. O rei acampou contra a Judéia e o Monte Sião. O rei tomou a cidade de Bet-sur, colocou guarnição ali para guardá-la, cercou o santuário por muitos dias, montou torres, máquinas de guerra, lançadores de fogo, catapultas para lançar pedras, dispositivos para lançar flechas. Os judeus também fizeram máquinas contra as máquinas deles, lutaram por muitos dias. Mas não havia alimentos nos depósitos, porque era o 7º ano. E os que tinham se refugiado na Judéia, vindo das nações, tinham consumido o resto das provisões. Então restaram poucos homens no santuário, porque a fome os tinha vencido. Então eles dispersaram-se, cada um para sua terra. A situação estava desesperadora. O templo estava cercado, sem comida, sem homens, tudo parecia perdido. Mas então aconteceu algo inesperado. Lisias soube que Filipe, aquele rei, tinha voltado da Pérsia com as tropas do rei falecido e estava tentando tomar o controle do governo. Então, Lisias disse ao rei: estamos enfraquecendo a cada dia. Nossa comida é pouca, o lugar que cercamos é forte, e os negócios do reino pesam sobre nós. Agora, portanto, demos a mão direita a esses homens, façamos paz com eles e com toda a sua nação. Então Lisias estava admitindo que a revolta aconteceu porque tentamos forçá-los a abandonar a sua fé. E aquele discurso agradou ao rei e aos chefes, enviaram propostas de paz, e os judeus aceitaram. O rei e os chefes juraram a eles. O rei subiu ao Monte Sião, viu as fortificações do lugar. Meus irmãos, estamos chegando ao final aqui do nosso estudo bíblico dessa semana. Lembrando então que todos os estudos estão gravados lá no nosso canal do YouTube. Tá bom? Para você poder ouvir novamente. Então o livro termina dizendo que a terra teve paz todos os dias, buscou o bem de sua nação. O livro termina dizendo, que seu governo
seu governo e sua glória agradaram a todos os seus dias. Além de toda a sua glória, tomou Jope como porto, fez um caminho para as ilhas do mar, ampliou os limites de sua nação, obteve domínio sobre o país. Olha que descrição linda termina aqui o livro, meus irmãos, uma descrição linda de paz, de prosperidade. O livro termina dizendo: as demais palavras de João, suas guerras, suas façanhas valentes que fez, a construção dos muros que edificou, seus feitos, eis que estão escritos no livro das crônicas de seu sacerdócio, desde o dia em que se tornou sumo sacerdote depois de seu pai. E assim termina 1 Macabeus. Chegamos ao final dessa jornada. Vimos um povo que foi perseguido, que teve seu templo profanado, a sua fé proibida, mas também vimos que um povo que resistiu, que disse não, que pegou as armas, que lutou batalhas impossíveis, que confiou em Deus e que venceu. A mensagem que fica desse estudo para você hoje é clara. Não negocie a sua fé, não venda seus valores. Não aceite ser pressionado a abandonar o que Deus te ensinou. O mundo vai pressionar. Vão dizer que você é radical, ultrapassado. Mas você seja como Matatias, que disse não. Seja como Judas Macabeu, que lutou batalhas impossíveis confiando em Deus. Sua fé não está à venda. E lembre-se, Deus recompensa os fiéis. Os macabeus venceram, purificaram o templo, as luzes voltaram a brilhar. Houve celebração, houve paz. E na sua vida também haverá vitória. As luzes vão brilhar de novo. Haverá restauração. Haverá alegria. Mas você precisa resistir. Precisa ser fiel. Precisa confiar que a vitória não depende do tamanho do seu exército, mas do tamanho da sua fé. Obrigado por estar aqui comigo essa semana inteira. Foi uma grande honra estudar 1 Macabeus com você. Que Deus abençoe você ricamente, que Ele faça de você um guerreiro da fé. E lembre-se sempre, é melhor lutar, é melhor morrer lutando pela causa certa do que viver negociando a sua fé. Até a próxima semana com mais um estudo bíblico. Um forte abraço aqui do catequista Rafael Henrique. Que Deus abençoe você poderosamente. E nunca se esqueça, a sua fé não está à venda.